A minha vida já é uma vida com Pague Menos. Tudo que eu lembro da minha vida, minha memória é com Pague Menos. E o Deusmar, que é o fundador da Pague Menos e meu pai, então eu sou segunda geração da família empresária fundadora da Pague Menos, ele teve uma estratégia que eu hoje digo que foi extremamente assertiva. Porque desde muito jovem ele colocava os 4 filhos, porque sou eu e mais 3 irmãos, para brincar de trabalhar na empresa. Então, a partir dos 12 anos, metade das férias a gente brincava e metade das férias a gente brincava de trabalhar. E com isso a gente foi vivenciando os corredores da empresa, a energia, aquela atmosfera, e foi se apaixonando. Por isso que eu digo que foi extremamente efetiva, porque hoje, tanto eu como os meus irmãos, nós somos engajadíssimos no propósito da Pague Menos, na ideia, na missão que essa empresa tem. Todos nós contribuímos, já contribuímos como executivo, hoje eu contribuo como presidente do conselho. E desde sempre a gente foi percebendo os valores, né? E se conectando com esses valores. Então, com 12 anos a gente brincava de trabalhar, todos nós fomos para o exterior, fizemos intercâmbio, fiz high school em Ohio, nos Estados Unidos. Quando voltei, passei em engenharia civil. E ao longo desse processo a gente já era capacitado para ou ser herdeiro ou ser executivo, porque nós de qualquer forma seríamos herdeiros, né? Se o Deusmar não fizesse uma coisa muito errada, de qualquer forma nós iríamos ser herdeiros. E executivos ia ser uma opção nossa, nós fomos preparados para isso. Então me lembro, quando aí não se falava de coach, nem de mentor, o professor Kleber Aquino, lembro mais, cearense, que é professor de administração lá na USP e tinha uma atenção muito cuidadosa com empresas familiares. Então ele vinha aqui uma vez por mês, comigo, com meus irmãos. Imagina, eu tinha uns 14, o Mário tinha 11, a mais velha tinha 17 anos, e a gente já fazia coach e mentoria com o professor Kleber Aquino. A gente ia entrevistar empresários, visitar outras cidades e observar o mercado dessas outras cidades. Perdão te interromper, que geração empresarial bacana essa do professor Kleber Aquino ali, né? Ali na AGE, Comage, né? Era Bruno Girão, Arizinho ali, tinha uma série de... Década de 90, entrando para mim, Kleber Aquino é uma referência na época de entrar na faculdade. Tanto eu como os meus irmãos, a gente participou. Que turma boa, viu? Então a gente fez esse processo de formação, quando voltou passei em engenharia, e aí não era mais brincar de trabalhar, era efetivamente carteirinha assinada. Então, desde 94 que eu tenho carteira assinada lá na Pague Menos, passei por vários departamentos e eu digo que a minha trajetória foi uma trajetória privilegiada, porque em 94 a Pague Menos ela já era referência, já tinha em mais de um estado, já era uma gigante nordestina, né? E filho do dono é um desafio muito grande. E eu fui para uma área que era a área de novos negócios, então eu tinha a oportunidade de iniciar o projeto, fazer o business plan, ver a viabilidade, treinar as pessoas para aquele novo serviço. Então toda a parte de conceito de drugstore, serviço de pagamento de conta de água, luz e telefone, eu vivenciei isso na prática nesse departamento de novos negócios. Só para vocês terem ideia, na época, um dos projetos que eu assino com muito orgulho lá atrás foi a implementação de laboratórios de revelação de fotografia em 24 horas ou em 1 hora, né? Então, na época, áureas de Kodak, onde as pessoas levavam o filminho, ia lá de 24 poses, 36 poses, a gente tinha laboratórios. É importante contextualizar isso, porque contando a história, às vezes a gente não pega. Nessa época, a farmácia, você ia e comprava um remédio. Só isso. Tem uma mudança. No nosso caso, a gente ia, comprava remédio, pagava conta, picolé, chocolate, refrigerante, ainda revelava fotografia. Que é a primeira disrupção de inovação, Renata, que eu me referi. Exatamente. Isso é muito importante. E só para ter uma ideia de como era disruptivo, e aí trazendo aqui o crédito para o Deusmar pela essa visão dele desbravadora e empreendedora, a figura do correspondente bancário ainda não tinha sido construído pelo Banco Central. Ele foi que insistentemente foi procurando a companhia de energia, a companhia de água, para entender, olha, eu sei que quando chega nas datas de vencimento, as filas nas agências bancárias são muito grandes. Ou seja, então, sentindo essa dor do nosso consumidor, do nosso cliente, será que não dá para pagar nos nossos caixas, né? Sensacional. E aí ele foi insistindo, ele disse que ele foi várias vezes para que pelo menos fosse atendido, porque era totalmente disruptivo falar que a conta da energia ia ser paga no banco. Ia ser paga na farmácia, né? Então a gente conseguiu implementar isso, culturalmente foi muito forte.
A Pague Menos ajudou a vida de vários cearenses e de vários nordestinos, que na época era o nosso território. Depois de 9 anos, foi que o Banco Central, através da nossa experiência, foi lá na Pague Menos, entendeu o nosso modelo e criou o modelo de correspondente bancário. Então, as lotéricas, os outros estabelecimentos passaram a poder receber boletos bancários pela disrupção da Pague Menos.